Eu tenho ministrado aqui uma série de mensagens chamada Voz de Deus. E eu estou sempre lembrando o quão importante que é ouvir essa voz. Eu estou sempre dizendo que uma vida sem ouvir a voz de Deus, a gente vai acabar dando ouvidos a outras vozes. Então existe uma necessidade muito grande em ouvir essa voz. E eu preciso te lembrar que Deus, Ele está vivo. Ele é presente, Ele é o Deus Emanuel. E Ele ainda fala. Assim como nos tempos de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que falou com Noé, com Moisés, é o mesmo Deus, Ele não muda. A Bíblia diz que Deus Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Então quando a gente não ouve a voz de Deus, o problema não está em Deus, o problema está em nós. Deus quer falar. A grande pergunta é se eu e você estamos querendo ouvir. Ou se estamos escolhendo não ouvir. Às vezes por medo do que Ele vai falar. Às vezes simplesmente por causa de uma falta de interesse, ocupado demais com outras coisas. Mas eu posso te garantir uma coisa. A sua vida depende de viver um relacionamento com Deus. Você sabia disso, né? Isso é uma coisa que eu falo e repito muito, principalmente nesses últimos tempos, onde Deus tem me colocado em lugares onde eu tenho conhecido muita gente. Todos os dias eu tenho conhecido pessoas novas. E tenho tido a oportunidade de falar de Jesus para essas pessoas. Mas o interessante é que essas pessoas são de diferentes nacionalidades, de diferentes países. E muitos deles vêm de uma cultura onde o cristianismo não é tão falado. Uma dessas culturas são a China, os chineses. E quando eu vou conversar com essas pessoas, eu tenho que explicar bem o começo, eu vou falando de Jesus. E geralmente, uma das perguntas mais comuns é quando as pessoas dizem assim, não, mas qual que é a diferença entre isso aí que você está pregando e todas as outras religiões? E uma pessoa me perguntou isso nessa semana. Ela me perguntou, mas Caio, qual que é a diferença disso aí? E eu entrei numa explicação de dizer o seguinte, olha, religião é uma tentativa do homem de chegar até Deus. Isso é religião. O cristianismo ele não é uma tentativa do homem de chegar até Deus. É o ato do próprio Deus de resolver o problema da humanidade, enviando seu filho para pagar o preço, para que assim homem tivesse acesso a Deus. Então já não é mais sobre o nosso próprio esforço, é sobre o sacrifício de Jesus. Mas quando Jesus morre naquela cruz, ele não morreu para nos dar uma religião. Ele não morreu naquela cruz simplesmente para que você pudesse vir à igreja no domingo. Ele morreu naquela cruz porque ele queria te dar livre acesso ao Pai. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o grande ponto do sacrifício de Jesus é para que eu e você tivesse acesso a Deus. Porque Deus, Ele deseja ter conosco um relacionamento. Um relacionamento de pai e filho. E tem uma coisa que eu sempre pergunto. Se só um lado fala, é relacionamento? Em uma amizade, onde só uma das pessoas fala e a outra só tem que ouvir, é um monólogo, não é um relacionamento. Um relacionamento verdadeiro e saudável é um relacionamento onde os dois falam. Onde há uma comunicação. Então não tem como ter um relacionamento com Deus sem ouvir a Deus. Porque Deus, Ele não é um ser poderoso simplesmente que está lá para receber ordens de você. Onde você ora, onde você só fala para Ele o que você pensa, onde você só fala para Ele o que você quer, onde você fala para Ele o que você precisa, mas você não está disposto a ouvir o que Deus tem para dizer para você
do que ele quer. Então o relacionamento ele só existe quando os dois lados falam. Você está entendendo por que é tão necessário você aprender e desejar querer ouvir a voz de Deus? Então, olha, coloca sempre no seu coração um desejo muito grande, dizer assim, olha, Deus, eu quero te ouvir, fala comigo. Porque eu quero ouvir a tua vontade. Eu quero saber o que tu queres de mim. Eu quero, Senhor. Então eu posso garantir a você, ouvir a voz de Deus é o que muda a sua vida. Sua vida nunca mais será a mesma. Eu falei aqui alguns nomes de pessoas que ouviram a voz de Deus. Uma dessas pessoas foi Moisés. Todo mundo conhece Moisés? Como que você conhece Moisés? Como um grande homem de Deus. Um homem que viveu coisas extraordinárias, certo? Mas eu te pergunto, quem era Moisés antes de ouvir a voz de Deus? A partir do momento em que você ouve a voz de Deus, Deus te leva a viver algo extraordinário. Sua vida nunca mais vai ser a mesma quando você decidir ouvir a voz de Deus e obedecer. Então eu estou sempre batendo nessa tecla, porque todos nós precisamos carregar o entendimento da importância de ouvir esta voz. Você sabe que João 1, a Bíblia diz, no início era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo, algumas traduções dizem no início era a palavra. Você já pensou? Aquele que está lá intitulado como a palavra e ser mudo e não falar? Faz algum sentido isso? Aquele que é a palavra, ele falou e continua a falar. Aquele que é a palavra, ele criou tudo. O universo, o mundo, os animais, a natureza, tudo com a palavra. Olha, a palavra de Deus gera vida. A palavra que sai da boca de Deus gera vida. É por isso que nós precisamos ter um anseio muito grande por ouvir essa voz. Você sabe quantas pessoas, quantos de nós, a gente tem acesso à religião, a gente passa uma vida inteira seguindo religião, mas não tem o interesse de ouvir a voz de Deus, de conhecer a Ele. Sabe quantas pessoas no mundo fazem isso? Você sabe o quanto que você deixa de viver por não ouvir a voz de Deus? Eu também posso te dizer, você sabe quanto sofrimento você entra porque não se interessou em ouvir a voz de Deus? Para e pensa, quanto sofrimento poderia ter sido evitado na sua vida se você tivesse escolhido ouvir a voz de Deus? No dia a dia, às vezes é no tomar de uma decisão, é numa escolha, é numa conduta. Quanto sofrimento poderia ter sido evitado na sua vida por ouvir a voz de Deus? Não é verdade? O passado você não muda, mas o presente e o futuro você tem tempo de viver algo novo. E sabe qual que é a melhor forma para viver o novo de Deus para a sua vida? Querer ouvir a voz dele. Querer saber o que Ele tem para a sua vida nesse tempo. O que Ele deseja fazer na sua vida, mas também por meio da sua vida. É Deus. Deus quer falar com você. Na semana passada, eu dei um break na série para poder ministrar uma mensagem de Dia das Mães. E hoje eu estou retornando. E hoje nós vamos voltar com a história de Josué. Josué foi um homem que ouviu a voz de Deus e também teve uma vida extraordinária, porque ouviu a voz de Deus. E eu posso te dizer aqui que essa passagem ela tem um significado muito profundo para mim. Porque uma das primeiras vezes que eu ouvi Deus falar comigo foi por meio dessa palavra. Deus falou comigo sobre até a minha vinda para cá, para os Estados Unidos, para Oklahoma em específico, por meio dessa passagem de Josué 1.
Se você já foi lá na minha casa, eu tenho até um quadro que agora minha esposa jogou para laundry, porque ela disse que já não estava combinando com o restante da decoração. Mas eu vou precisar arrumar outro para ficar na sala. E nesse quadro tem lá Josué 1, que foi o momento em que Deus falou comigo. Se você não sabe da história, vou tornar ela curta aqui. Recebi a oportunidade de vir para os Estados Unidos, um outro estado, e eu disse, vou orar. Perguntei para Deus e Deus disse não. Deus falou que não. E aí eu rejeitei aquela oportunidade, disse não. Depois veio a segunda, para um outro estado, e eu orei, perguntei a Deus, Deus falou não, e eu rejeitei também a segunda oportunidade. Veio a terceira, a mesma coisa aconteceu. E quando foi na quarta oportunidade que surgiu para mim, para vir, essa quarta oportunidade era Oklahoma, e eu disse, eu vou orar, vou perguntar para Deus, e eu orava todos os dias, muitas vezes conversando com Deus, perguntando, Deus, o que o Senhor quer? Se não for da sua vontade, me fala que eu vou rejeitar, assim como rejeitei as outras. Mas se for da sua vontade, também me fala que eu aceito. E Deus ficou em silêncio por aproximadamente 2 semanas. E não havia resposta. As outras 3, Deus respondeu assim como que em 2 dias. Nessa já fazia 2 semanas e Deus não falava comigo. E aí, após 2 semanas... E o treinador aqui da universidade insistia, mandava e-mail perguntando, e eu dizia para ele, não posso responder enquanto Deus não me responder. Porque eu não vou tomar uma decisão assim sem Deus falar. E após 2 semanas, eu fui fazer minha leitura da Bíblia de manhã, e eu estava no meu quarto. Quando abri minha Bíblia para ler, era Josué 1. E no momento em que eu comecei a ler, que cheguei naquela parte que diz, seja forte e corajoso, pois eu estou contigo. Sou eu que vou te levar a conquistar esse terreno, esse lugar onde estava levando Josué. E ali naquele momento eu senti a presença de Deus invadindo o meu quarto e eu sentia no meu coração que Deus estava falando comigo. E ali eu entendi que Deus estava falando. E aí eu fui para a igreja naquele dia de manhã ainda. Era uma terça-feira, que tinha a Alvorada da Vitória, para quem conhece. E quando eu cheguei na igreja, o pastor foi pregar uma mensagem. E adivinha qual foi a passagem que ele usou para pregar naquela manhã? A mesma, Josué 1. E aí eu lembrei de algo que eu também tinha aprendido. Que Deus, quando Ele fala, Ele também confirma. E ali foi a confirmação. Então essa passagem ela tem um significado muito profundo também para mim. Quando se trata de ouvir a voz de Deus. Porque foi um dos momentos em que Deus falou comigo de forma muito profunda. Então abra aí a sua Bíblia em Josué capítulo 1, e me acompanha nesta leitura. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, e todo este povo a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar, a planta do vosso pé vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será vosso. Ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Seja forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente seja forte e corajoso, para que teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme
a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então Josué deu a ordem aos príncipes do povo. Amém. Feche aí os seus olhos, vamos orar. Pai, Tu és maravilhoso, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela Tua presença, mas eu quero Te pedir por esse tempo. Que o Senhor venha ministrar os nossos corações. Que o Senhor venha trazer entendimento, não somente às nossas mentes, mas que nós possamos abraçar as verdades da Tua palavra com nossos corações, Pai. Que essas palavras possam entrar em nossos corações como sementes e brotar e frutificar, Pai. Gera transformação e crescimento em nós. No nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Amém. Que Deus fale conosco por meio dessa palavra. Vou voltar um pouquinho aqui a história. Você sabe quem é Josué? Josué, ele foi discípulo de Moisés. Moisés foi um líder muito bom, né? Você acha? Eu acredito que Moisés foi um líder incrível. Você lembra dele? Então, agora você sabe uma das coisas que mostra que Moisés foi um líder muito bom? Foi que a missão dele não parou nele. Foi que ele preparou outros para dar continuidade. Então, quando Josué é alguém que ouve a voz de Deus e dá continuidade, isso mostra que Moisés fez bem, como líder. Hoje eu estava lendo uma parte da história de Moisés, e eu estava meditando naquilo ali, e teve algo que me chamou a atenção. Moisés ele foi um líder incrível. Mas ele não foi esse líder incrível por causa dos liderados que ele tinha, não. Ou foi? Porque o povo que Moisés liderou, meu Deus, que povo cabeça dura. Que povo que você vai lendo e vai dando uma raiva, vai dando uma frustração. Fica assim, meu Deus, que povo, que cabeça. O povo está vendo o sobrenatural de Deus, está vendo nuvem cobrindo de dia, está vendo coluna de fogo de noite, está vendo maná caindo do céu, está vendo codorna vindo, e o povo ainda reclama, e o povo ainda está lá murmurando, e cria bezerro de ouro. Eu falei, meu Deus, se eu fosse o Senhor, eu já tinha fulminado esse povo faz tempo, não tinha aguentado não. Gente, Moisés ele não foi o líder que foi por causa do povo que ele tinha, que ele estava liderando. Ele foi o líder que foi por causa da voz que ele ouvia, por causa da voz que ele conduzia. Você via que Moisés ele estava constantemente indo buscar a Deus. Havia até algo que foi criado naquele tempo, que era chamada a tenda do encontro, onde Moisés ia constantemente àquela tenda para encontrar com Deus. A Bíblia diz que quando Moisés entrava na tenda, uma fumaça, uma nuvem de glória vinha, cobria aquela tenda, e de dentro da nuvem, Moisés ouvia a voz de Deus. E a voz de Deus era o que direcionava Moisés o que fazer. Então Moisés ele não tomava suas decisões baseadas no que ele sentia ou pensava. Ele tomava suas decisões baseadas no que Deus falava. Então, que privilégio teve Josué de caminhar com Moisés? Mas aí entra uma coisa assim, cara, o povo que Moisés liderava era muito grande. O povo israelita levou a sério a questão da multiplicação. A promessa que Deus fez para Abraão, lá no passado, que sua descendência será como as estrelas no céu, que não dá para contar, estava se cumprindo. Então o povo de Deus estava crescendo, se multiplicando. Agora você imagina,
numa multidão de milhares de pessoas, quando Moisés morre, quem foi a pessoa que Deus falou? Josué. E aí você fica assim, poxa, por quê? Por que Josué? Por que não outro? Porque no meio de tanta gente Deus não escolheu outro? Tinha outras pessoas top lá. Caleb era um deles. Mas Deus escolheu Josué. E por conta disso, Josué passou a liderar o povo. E Josué tinha algumas responsabilidades como líder. Qual que era a responsabilidade de Josué? Determinar tarefas, direcionar o povo quando ir, quando ficar, para onde ir. Mas a base para tudo isso, onde é que estava? Para Josué tomar essas decisões? Em ouvir a voz de Deus. Para fazer tudo aquilo, Moisés precisaria ouvir a voz de Deus. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque eu tenho que te lembrar de algo. Deus te criou para algo grande. Deus te criou para viver algo excepcional, algo incrível nessa terra. Mas você nunca vai conseguir cumprir o seu propósito, viver o seu propósito, sem ouvir a voz de Deus. Porque só Deus é quem te capacita a viver esse propósito. Sozinho você não consegue. Eu preciso te lembrar que sozinho a gente faz muita burrada. Sozinhos, se a gente for tomar decisões sozinhos, a gente faz muita besteira. Você sabe que esse foi até o pecado inicial? Talvez você esteja se perguntando assim, como assim pecado inicial? Sabe aquele primeiro pecado lá, que Adão e Eva, no Jardim do Éden? Qual que era o direcionamento de Deus para os dois? Está aqui, tá um monte de fruta aí, tudo que é árvore, você pode comer de todas elas, só não come de uma. A do meio, que era a árvore do quê? Como era o nome da árvore? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Muitas vezes eu, quando criança, eu ficava me questionando, nossa, mas como é que Deus faz isso? Deus puniu a humanidade inteira só por causa de uma frutinha. E eu ficava me perguntando, hoje eu entendo. A árvore do conhecimento do bem e do mal representava exatamente isso. Discernimento do que é certo e errado. Discernimento do que é bom e mal. Antes de comer a fruta, de onde que vinha esse discernimento? Do próprio Deus. Então, para o homem era assim, olha, o que Deus disser que é bom, é bom. O que Deus disser que é mal, é mal. Mas a partir do momento em que ele vai lá e come aquela fruta daquela árvore, e ele passa a ter aquele entendimento, ali foi quando essa chave virou. O homem já não dependia mais de Deus, ele quis discernir o que era bom e mal por conta própria. Pelo que ele pensa, pelo que ele sente, pelo que ele vê, pelo que ele ouve. E aí o homem perdeu essa dependência e perdeu o relacionamento com Deus. O homem saiu de seu propósito natural, que Deus criou o homem para ter um relacionamento com ele, e o ser humano perdeu isso. Você está entendendo sobre a questão da voz de Deus? Então, quando você não ouve a voz de Deus, você tenta discernir o que é bom e mal baseado nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, no que você vê, no que você ouve. E aí é que a gente faz muita besteira. Onde a gente desagrada a Deus, onde a gente sofre e faz outras pessoas sofrerem. Então, para que isso mude, é preciso ouvir a voz de Deus. Então, a única coisa que te capacita para viver o que Deus tem para você é ouvindo a Ele. E o interessante é que quando a gente lê essa passagem de Josué 1, mais uma vez traz a confirmação daquilo que eu preguei no primeiro domingo. Primeira coisa,
que a voz de Deus dá direção. A voz de Deus dá direção. Olha o versículo 4 dessa passagem. Fala assim, ó. Desde o deserto do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ou seja, o que é que Deus está dando para Josué aqui quando fala? Direção. Ele está dizendo aqui, sim, ó, é dali para ali, essa parte aqui, Deus está dando direção. A voz de Deus dá direção. Então eu e você precisamos ouvir a voz de Deus para que possamos ter direção. Sem essa voz, nós somos como um barco à deriva. Um barco sem destino. Você não sabe para onde ir. E aí você entra naquele tipo de vida. Sabe daquela música? Deixa a vida me levar. E vamos ver no que dá? Com Deus não é assim. A vida com Deus não é desse jeito. Deus, ele tem um destino para você, ele tem uma direção para você. E é ouvindo a voz dele que a gente recebe. Uma segunda coisa que a voz de Deus dá é promessa. No versículo 6, Deus falou assim: porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Uau, deixa eu te lembrar uma coisa, o nosso Deus, o Deus que está aqui, ó, que a Bíblia fala, ele é um Deus de aliança, um Deus de promessas, um Deus que cumpre o que promete. Toda vez que Deus dá uma missão, ele também te dá promessas. Você sabe, você acha que a vida é difícil? Agora você imagina uma vida sem promessas de Deus. Uma vida sem promessas de Deus é uma vida sem esperança. Porque você não sabe o que vai acontecer, aí as circunstâncias abalam seu interior, e aí já era. Agora, meu amigo, quando você tem uma promessa de Deus, o mundo pode cair, pode desabar, pode estar acontecendo tudo de ruim ao seu redor. Mas você vai poder lembrar da promessa e dizer assim, olha, isso aqui é passageiro, porque Deus me prometeu isso, e eu sei que o que Ele prometeu vai se cumprir. Então a voz de Deus, ele te dá promessas. Queira ouvir essa voz, porque são essas promessas que muitas vezes vão te sustentar no meio da jornada. Uma terceira coisa, a voz de Deus te dá autoridade. A voz de Deus te dá autoridade. No versículo 5 aí da passagem, você encontra que fala assim, ó, Deus falou, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. E lá no versículo 10, Deus, aí já é depois que Deus falou, e aí é a ação. Então Josué deu ordens aos príncipes do povo. Gente, olha, é o seguinte, nessa vida, preste bem atenção nisso, nessa vida, para que a sua vida não seja vazia, não seja sem sentido e sem propósito, você precisa de direção, você precisa de promessa, e você precisa de autoridade. Sem essas três coisas, você vive como? De qualquer jeito, a vida não faz sentido. Você não vai viver, sabe o que você vai fazer? Você vai sobreviver. Todos os dias, somente existindo. Um barco que está no meio do mar e não tem direção, ele fica lá, a pessoa está somente tentando sobreviver. Porque não sabe como é que vai ser, para onde vai chegar. Então, se você não tiver essas três coisas, você só sobrevive, mas não vive. E essas três coisas você só encontra na voz de Deus. Você só encontra nele. É ele quem te dá isso. E é isso o que você precisa. Então, agora eu quero compartilhar alguns princípios com você, para que você possa ouvir essa voz. Então vamos aprender com a vida de Josué. Porque eu creio que assim, nós precisamos olhar para as pessoas que estão aqui nesse livro e aprender com a vida delas. Existem muitos princípios, mas princípios preciosos que estão aqui. Princípios que, se forem aplicados na sua vida, você vai ver frutos magníficos.
Então, o primeiro princípio que nós aprendemos com Josué: seja um discípulo fiel. Seja um discípulo fiel. No versículo 1, fala assim, ó: Moisés, meu servo, está morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Você sabe o que é interessante? Deus fala com Josué. É a primeira vez que Josué está tendo uma experiência assim de ouvir a voz de Deus falando com ele. E qual que é a primeira coisa que Deus fala com Josué? De Moisés. Deus fala com Josué. A primeira coisa que Deus fala com Josué é sobre Moisés. Você acha que isso aqui é coincidência? E quando Deus fala com Josué e está dizendo assim, olha, Moisés, meu servo, está morto. É basicamente como se Deus já estivesse mostrando assim, olha, eu estou falando com você sobre alguém que você conhece muito bem. Sobre aquele que você caminhou junto. Você aprendeu com ele. Você foi discípulo. É por isso que nesse momento eu vejo a resposta para aquilo que eu perguntei lá no começo. Por que que no meio de tanta gente Deus falou com Josué? Eu vou te falar como que eu vejo isso aqui. Eu vejo Deus mostrando o princípio da honra. É Deus mostrando assim, olha, eu estou te honrando. Porque você honrou a Moisés. Você honrou ao meu servo. Você foi um discípulo fiel. E por causa disso, é você a pessoa que eu estou escolhendo. Porque você é alguém que sabe honrar. Agora, quer saber que tipo de discípulo que era Josué? Se você ainda tem aí sua Bíblia, abra aí a sua Bíblia em Êxodo no capítulo 33. A gente vai voltar um pouco. Êxodo capítulo 33. Eu quero te mostrar algo muito interessante. Êxodo 33, no versículo 7 até o 11. Êxodo 33, do 7 ao 11. Olha isso. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à frente de suas tendas, observando, até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento. Mas, olha isso, se você está com a sua Bíblia, marca isso na sua Bíblia. Fica lá no versículo 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Uau! Vou ler isso aqui de novo. Mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Você está entendendo aqui que tipo de discípulo que era Josué? Josué acompanhava Moisés para cima e para baixo,
aprendendo com Moisés, servindo com Moisés e a Moisés. Ele estava ali, como a Bíblia disse aqui, como um auxiliar. Ele era aquele tipo de discípulo assim, ó, sou totalmente ouvidos. Eu estou aqui para ouvir o que você tem a dizer. Eu estou aqui para seguir as direções que você tem para me dar. Mas nesse versículo eu vejo algo muito lindo no coração do Josué. Ele ia além do que lhe era pedido. Ele fazia mais do que lhe era determinado. Olha, Moisés, eu não creio que Moisés entrava naquela tenda do encontro para ficar ali 5 minutinhos e sair, não. Você acha? Você vai lá encontrar com Deus, vai ficar só um pouquinho de nada e sair? Eu creio que ele passava ali bastante tempo. E enquanto ele estava lá, Josué estava na porta, estava do lado de fora. Agora olha isso, Moisés saía, voltava para o acampamento e Josué continuava lá. Você acha que Josué fazia isso porque era simplesmente com intenção em Moisés? Era em Deus. Você sabe o que Josué queria? Era aquele Deus que falava com Moisés. Eu creio que já no coração dele já havia ali o desejo de ouvir aquela voz que Moisés ouvia. Então, vou te falar uma coisa. Quando você verdadeiramente tem o desejo de ouvir a voz de Deus, você busca ajuda. Você vai buscar um cristão um pouco mais maduro que você vai querer caminhar com alguém junto. Para dizer assim, olha, do mesmo jeito que Deus está falando com você, eu quero aprender. Me ajuda na minha caminhada, que eu também quero ouvir essa voz. Eu costumo dizer e repetir muitas vezes aqui na igreja, que discipulado não é manipulação. Discipulado é apontar para Jesus. Discipulado não é tornar alguém dependente de mim. É eu ajudar alguém a se tornar dependente de Jesus. E é isso que a gente vê aqui, Moisés e Josué. Josué foi um discípulo fiel, um discípulo que honrou, mas um discípulo também que tinha muita sede. É por isso que eu vou até te perguntar, e é uma pergunta que você precisa carregar. Quanta sede você tem? Quanto desejo você tem? Você tem desejo ao ponto de pedir ajuda? Você tem desejo ao ponto de caminhar com alguém? Você tem desejo ao ponto de fazer mais do que lhe é pedido? Porque esse foi o tipo de discípulo que Josué foi. Então, para ouvir a voz de Deus, seja um discípulo com um coração assim, que deseja a Deus. Amém? Um segundo princípio que eu quero compartilhar com você. Busque uma transformação de mente. Busque uma transformação de mente. Números, no capítulo 13, versículo 36. Eu vou contar aqui uma outra parte da história de Josué. Mas nós sabemos aqui que tem um versículo muito conhecido, que é onde Paulo fala que nós precisamos de uma metanoia, de uma transformação de mente. E nós encontramos isso aqui também. Olha isso. Números capítulo 13, versículo 36. Os homens enviados por Moisés em missão de conhecimento daquela terra voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele ao espalharem um relatório negativo. Agora olha no capítulo seguinte, Números capítulo 14, versículos 6 ao 10. Números 14, do 6 ao 10. Olha o que fala. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente.
Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Essa história aqui é o momento em que Moisés já chegou ali próximo à terra prometida. Eles já conseguem avistar aquele ambiente. E Moisés envia alguns espiões. É assim a palavra? Espiões. Espiões. Eu sabia que estava soando errado. E Moisés envia alguns espiões para ir lá ver a terra. Cara, todo mundo trouxe um relatório muito ruim. Porque tipo assim, o pessoal lá é muito grande, eles são gigantes, eles vão devorar a gente igual gafanhoto. A gente vai morrer. Mas chega dois com uma mentalidade diferente. Quem eram esses dois? Josué e Caleb. Olha Josué aqui de novo. Josué tinha uma mentalidade diferente do restante daquele povo. Agora eu te pergunto mais uma vez, por que tu acha que Deus falou com Josué e não com o resto do povo? Por que você acha que Deus escolheu falar com Josué e não com o restante ou outros daqueles príncipes das tribos? Está aqui uma mentalidade diferente. Agora deixa eu te perguntar, por que você acha que Josué tinha uma mentalidade diferente? Ele era discípulo de Moisés. Ele caminhava perto. Ele aprendia. Teve um dia, algumas semanas atrás, eu estava conversando com um menino aqui da igreja, que foi batizado recentemente, e eu falando para ele, e eu dizendo, cara, em breve eu vou dar umas voltas aqui perto dessas universidades que tem, para conhecer estudantes, falar de Jesus para eles. Aí o menino olhou para mim e fez, mas eles vão pensar que a gente é brainwasher, que a gente quer lavar a cabeça deles. Aí eu falei, cara, mas a gente é mesmo. Mas a gente é mesmo. Porque a palavra do Senhor vai ter que limpar a mente. Vai ter que lavar. E você sabe que um dos propósitos do discipulado é a mudança de mente. É ajudar o outro a pensar como Cristo. Mudar a mente. Então, por que Josué tinha uma mentalidade diferente do restante daquele povo? O cara era discípulo, meu amigo. O cara estava ouvindo Moisés falando para ele quem Deus era o tempo todo. Então, quando chega diante daquela situação, enquanto os outros homens, os outros espiões, olhavam para a circunstância e para o problema, Josué e Caleb, eles olhavam, era para o Deus que Moisés falava para eles. Então os homens vêm dando aquele relatório assim, olha, os homens são grandes, eles vão nos devorar como gafanhotos. Josué e Caleb vêm, Deus é grande, Ele vai nos dar a vitória. Uma mentalidade transformada. Uma mente diferente. Então Josué tinha uma mente diferente do restante. Você quer ouvir a voz de Deus? Você vai precisar querer ter sua mente transformada. Você não vai poder querer dizer assim, eu quero ouvir a voz de Deus, mas eu não quero mudar meu pensamento em relação a isso. Eu não quero mudar meu pensamento em relação à igreja, eu não quero mudar meu pensamento em relação a dinheiro, eu não quero mudar meu pensamento em relação à sexualidade, eu não quero mudar meu pensamento. Então você não quer ouvir a voz de Deus. Porque para ouvir a voz de Deus, você vai ter que estar aberto para uma mudança de mente. Quando eu aceito discipulado, eu estou dizendo assim, cara, eu quero aprender tudo de novo. Eu quero aprender tudo da forma que a Bíblia diz, para que assim eu possa ouvir a voz de Deus.
Eu quero conhecer Deus por quem Ele é e não por quem eu penso que Ele é. Então, para ouvir a voz de Deus, queira ter uma mente transformada. Queira essa mente. Guarda isso aqui no seu coração. Você não vai ouvir a voz de Deus enquanto você escolher pensar como todo mundo. Você não vai ouvir a voz de Deus enquanto você escolher pensar igual a todo mundo. Você vai precisar ter um pensamento diferente. Você quer saber quão diferente era o pensamento de Josué e Caleb dos outros? Quando eles terminaram de falar, o povo queria apedrejar eles. Quando você tem pensamento diferente, esse mundo te ataca. Esse mundo se revolta contra você. Você está disposto a ter uma mentalidade tão diferente ao ponto de ser perseguido e atacado? Ao ponto de ser criticado por muitos? E muitas vezes até por familiares? Porque Josué e Caleb, no meio daquelas pessoas que estavam querendo apedrejar eles, muitos faziam parte de suas próprias tribos, que no caso eram familiares. Queira ter uma mentalidade transformada a esse ponto. Amém? O terceiro e último princípio que eu quero compartilhar com você. Seja comprometido com a missão. Seja comprometido com a missão. Agora eu também vou voltar um pouquinho. Vamos abrir aí em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 31. Então, se você estiver em Josué capítulo 1, você só vai virar uma página para a esquerda, que é o capítulo antes. Deuteronômio 31, do capítulo 7 ao 8. Fala assim: Então Moisés chamou Josué e disse-lhe, ali na presença de todo Israel: Sê forte, tem coragem, pois conduzirás este povo para a terra prometida, pelo Senhor aos seus antepassados. Tu os levarás a conquistá-la. Não estejas temeroso, porque o Senhor irá na tua frente e estará contigo. Ele não te deixará e nem te abandonará. Esse momento aqui ele registra o momento em que Josué recebe a sua comissão. Ele recebe um empoderamento de seu líder passando para ele. Então ali, no capítulo 1, a gente vai ver o momento em que Deus comissiona Josué. No capítulo 31 de Deuteronômio, nós encontramos Moisés comissionando Josué. O que é comissionar? É entregar uma missão compartilhada. Josué recebe a missão. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que a missão de Josué começou ali? Josué já estava comprometido com a missão antes mesmo de ouvir a voz de Deus. Josué já estava comprometido com a missão antes mesmo de ouvir a voz de Deus. Eu creio que isso é algo que até, eu vou usar até uma expressão meio ousada aqui, que empolga Deus, que deixa Deus alegre. Sabe por quê? Eu fico imaginando assim, Deus olhando para Josué, ele dizendo assim, isso aqui não está na Bíblia, isso aqui é minha imaginação, Caio. Tá bom? Eu fico imaginando Deus com os anjos ali e diz assim, olha lá, cara, Josué, olha o compromisso com a missão que ele tem antes mesmo de eu falar com ele, olha lá. Imagina depois que eu falar com ele. Está entendendo?
Cara, quando você tem um compromisso com a missão aqui na terra, você está preparando o caminho para você ouvir a voz de Deus. Não vai ser o contrário, não vai ser Deus falar para depois você se comprometer. Você precisa se comprometer para depois Deus falar. Se comprometa com a missão de Deus aqui para a terra. Você sabe qual é a comissão que Deus já te entregou? Que está na Bíblia? Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenha mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus também fala, a Bíblia diz, ide e pregai o evangelho a toda criatura. A Bíblia também diz, sejam luz do mundo e sal da terra. Você precisa se comprometer com essa missão de levar Jesus às pessoas, de fazer a diferença nesse mundo, de fazer discípulos. Se comprometa primeiro, porque quando você se comprometer, você está abrindo o caminho e preparando o caminho para você poder ouvir a voz de Deus falando com você. Josué se comprometeu antes de ouvir. Você sabe qual que é uma das grandes mentiras que tem muita gente que conta? É aquela ideia mentirosa assim, olha, no dia que Deus falar comigo, eu me comprometo. No dia que eu ver alguma coisa, aí sim eu tomo jeito na minha vida. Deixa alguma coisa acontecer primeiro. Não é assim que funciona, não. Porque Deus não vai te obrigar a nada, não. Quando Deus vê que você escolheu Ele, sem nada ter acontecido, aí é que as coisas vão acontecer. O que foi que Jesus falou para Tomé? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Para o que eu estou falando aqui, eu vou dizer bem-aventurado aquele que se comprometeu antes de ouvir. Comprometa-se com a missão que Jesus entregou, antes mesmo de você ter alguma experiência com Ele. Simplesmente porque você está escolhendo crer no que está aqui. É simplesmente isso aqui, ó. É dizer, ó, eu ouvi essa palavra, eu criei, e é por isso que eu me comprometo. É por isso que eu assumo um compromisso. Porque para ouvir a voz de Deus, você vai precisar guardar esses princípios. Você vai precisar ser um discípulo fiel, para ter uma mente transformada e para ter seu coração na missão. Eu quero orar com você. Feche aí os seus olhos, baixe a sua cabeça. Antes de orar, eu quero dar uma oportunidade aqui para quem está assistindo, quem está aqui. Eu disse que nós precisamos assumir um compromisso com Deus. Um compromisso verdadeiro. Um compromisso de coração. Um compromisso que não é baseado no que nós sentimos, mas um compromisso que é baseado no que cremos. Então, se você ouviu a mensagem de Jesus, de que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que não há outro jeito de chegar ao Pai sem Ele. Se você ouviu essa mensagem e hoje você decide crer, se você creu e nesse momento você quer assumir um compromisso entregando a sua vida a Jesus, eu quero te convidar ou a levantar a mão ou a mandar uma mensagem, se você está assistindo online, de entregar a sua vida a Jesus. Porque esse é o principal compromisso que um ser humano deve e precisa assumir em sua vida. Então mantenha seus olhos fechados. Quero orar pela sua vida. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz. Eu te agradeço, Senhor. Tua palavra é suficiente.
Senhor, Tu conheces cada pessoa que ouviu esta mensagem durante esse tempo. O Senhor conhece a vida, o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece a mente. O Senhor sabe as dificuldades que essa pessoa tem passado. O Senhor sabe as perguntas que essa pessoa tem feito. Mas o Senhor também sabe aqueles que nesse momento estão Te escolhendo, estão assumindo um compromisso com o Senhor. Te peço para abençoar cada uma delas. Que seus nomes sejam escritos no livro da vida. Que essas pessoas venham se sentir aceitas e perdoadas por Ti. E que a partir de hoje elas possam desenvolver aquilo de mais valor que elas podem ter. Um relacionamento com o Senhor. Que elas possam ouvir a Tua voz, mas também sentir Tua presença e viver o impossível com o Senhor. Pai, eu também Te peço por cada um aqui presente e cada um que está assistindo, por todos. Que todos possam ter seus ouvidos sensíveis à Tua voz. Que possa ter uma mentalidade transformada. Um coração em Ti e naquilo que é Teu. Um coração humilde, um coração de discípulo. Disposto a aprender, disposto a Te conhecer. Abençoa e protege cada um, Senhor. No nome de Jesus.